Agora que a gente criou o cenário, criou o projeto, tem o nosso dinossauro já com a gravidade, a gente pode avançar no comportamento. Então vamos começar criando o movimento do dinossauro, os movimentos básicos do dinossauro. Para fazer isso, a gente vai selecionar o dinossauro. Eu vou tirar esse underline 0 aqui do nome dele, então eu vou apertar F2, apagar o underline 0 e dar Enter. Ou você pode clicar aqui no nome dele, então pode clicar nessa caixinha e tirar por aqui sem precisar apertar o F2. Para conseguir ter um comportamento customizado para o dinossauro, eu vou vir aqui nessa opção Add Component, eu vou apagar o que está escrito aqui e eu vou colocar algum script que represente o controlador do dinossauro. Como nesse nosso caso o dinossauro ele representa o jogador, então eu vou colocar o nome do script como jogador. Como é um script customizado, é um nome customizado, então eu vou selecionar aqui a opção New Script e Create and Add. Isso vai adicionar um comportamento novo para o nosso dinossauro, que é um comportamento customizado. E se a gente olhar aqui na pasta Assets, percebe que ele criou um arquivo chamado jogador. Eu vou clicar com o botão direito, Create, Folder, e eu vou criar uma pasta Scripts para organizar isso. Eu vou colocar o jogador lá dentro. E agora a gente tem o nosso script de jogador bonitinho. Eu vou dar 2 cliques no jogador e ele vai abrir o nosso projeto aqui no VS Code. Todo projeto que começa na Unity, ele, no caso do VS Code, ele cria esse arquivo de settings. Mas como eu mostrei no vídeo sobre configuração do Visual Studio Code, a gente precisa colocar mais algumas linhas aqui no arquivo para que o projeto fique mais fácil de desenvolver. Eu vou deixar as linhas aí na descrição do vídeo. Se você quiser saber um pouco mais sobre a configuração do Visual Studio Code, dá uma olhada no vídeo que eu falo sobre essa configuração. Vou salvar e aí vou dar Ctrl S 2 vezes. Uma para salvar e a outra já para ajustar a formatação por conta de uma das configurações que eu coloquei aqui, que formata sempre que eu salvo um arquivo. Beleza. Aqui nessa tela, a gente precisa se preocupar com algumas coisas. Esse monte de letra aqui em cima, ignora. Você precisa se preocupar com Start e Update, beleza? O Start ele vai ser chamado toda vez que o jogo começar. E ele vai ser chamado uma vez para cada objeto que tenha um script. O Update ele vai ser chamado uma vez por quadro. Então, em um jogo de 60 FPS, ou seja, um jogo que tem 60 quadros sendo construídos em 1 segundo e enviados para a tela, ele vai chamar o update, a Unity vai chamar o update uma vez a cada quadro, então em 60 FPS, 60 vezes em 1 segundo. Beleza? Então, toda ação que a gente quer que aconteça repetidamente, a gente coloca no update, seja checagem, ação, enfim. No caso, a gente quer verificar se o jogador apertou a setinha para cima do teclado para fazer com que ele pule. Então eu vou colocar aqui if para pegar informações do teclado input ponto e aí eu vou colocar get key. Ele tem 3 opções. No caso eu quero detectar a primeira vez que essa tecla foi apertada. Então get key down. Eu preciso informar qual que é o key code dessa tecla que foi apertada. Dentre as opções a gente tem o up arrow, que é a setinha para cima. Feito isso, a gente consegue detectar que isso aconteceu. Para validar se o que a gente escreveu está certo, eu vou colocar aqui no debug.log a mensagem pular. Vou salvar, volto para a Unity, espero ela compilar, sem nenhum erro, eu dou play. A partir de agora, se eu apertar a tecla para cima, aparece pular aqui no console. Beleza, então a função está checando com sucesso. Para a gente fazer o pulo bonitinho, a gente precisa pegar o Rigid Body do dinossauro, que é o componente que contém informação de gravidade e de física, e a gente vai imprimir uma força, a gente vai aplicar uma força embaixo do dinossauro para fazer com que ele pule. Então, para isso, eu vou apagar aqui o debug.log e, para facilitar, eu vou falar assim, ó, eu vou escrever aqui pular, então, pular, vou abrir parênteses. Percebe que ele mudou para esse Procedural Texture, eu vou dar Ctrl Z 2 vezes, agora ele voltou para o meu pular, abre parênteses e aí ele fecha, beleza? Agora ele está falando, ó,
pular não existe. Seria muito mágico se já pulasse, né? Mas na vida nada é fácil. Então, eu vou selecionar essa opção aqui, ó. Pick Problem, e ele vai falar, ó, o nome pular não existe no contexto atual. Beleza. Vou apertar ESC. E o que a gente pode fazer aqui? A gente pode, depois dessa chave aqui do update, mas antes dessa chave que fecha a classe, eu vou criar uma função chamada void pular. Não precisa se preocupar com o que esse void significa. A gente precisa só saber que para criar uma função, precisamos colocar esse void aí no começo. Eu vou falar sobre isso em vídeos futuros. Vou dar um Ctrl S, beleza. Apertar a tecla Tab para ajustar o espaçamento. E agora eu vou fazer o script de pular. Como eu comentei, a gente precisa do Rigid Body. Mas qual que é o problema aqui? O problema é que o Rigid Body ele está lá na Unity. A gente não tem acesso a ele aqui, a não ser que a gente informe. Para puxar uma coisa que está na Unity, eu vou vir aqui no começo do script, depois dessa chave aqui da linha 6, que abre o script do jogador, vou criar duas linhas, e nessa linha aqui de cima, eu vou colocar public. Por que public? Como eu quero que a Unity saiba dessa informação, eu coloco ela como pública, porque a Unity vai conhecer essa informação. O tipo da informação é o que eu preciso colocar. No caso, eu vou colocar um Rigid Body 2D, que é o tipo do que a gente selecionou para o dinossauro. E o nome eu vou colocar aqui como RB, de Rigid Body. Vou dar um Ctrl Z, porque eu quero RB, ponto e vírgula. E agora a gente tem o que a gente chama de variável, ou propriedade. Então, a gente tem uma propriedade aqui do jogador, que é esse Rigid Body, ele vai vir lá da Unity. Beleza. Eu vou dar um Ctrl S e eu vou voltar para a Unity. Se eu selecionar aqui o dinossauro e descer aqui no Inspector, percebe que apareceu aqui a minha variável RB com a caixinha aqui, Rigid Body 2D. Se não apareceu para você, podem ser alguns problemas. Ou você não salvou, ou o que você escreveu tem algum erro. E aí você vai visualizar o erro aqui embaixo, dá 2 cliques que ele vai direto para o erro. Então tente dar uma olhada se deu algum erro, volta lá, compara com o meu código e aí até que apareça essa informação aqui. A Unity geralmente demora um pouco para compilar também, então tem que esperar um loadzinho que fica aqui embaixo. Percebe que ela conhece esse RB, mas está ali known, ou seja, não tem nenhum Rigid Body atrelado. Então eu vou atrelar o próprio Rigid Body do dinossauro. Então eu vou clicar aqui em dinossauro, arrasto, seguro e solto aqui em cima. Com isso, o dinossauro agora está referenciado. Então o script vai saber que é esse Rigid Body que eu estou falando. Eu volto para o VS Code e agora no meu script de pular, eu vou adicionar aquela força como eu comentei. Então RB, para eu acessar o Rigid Body que está lá na Unity, ponto, add force, abre parênteses. Um add force, no caso do Rigid Body 2D, ele tem uma declaração que aceita um vector2 chamado force. E a segunda, ele recebe o mesmo vector2, só que ele também recebe esse outro force mode aqui. No caso, eu quero essa primeira, então eu tenho que passar um vector2. O vector2, ele é uma informação que tem x e y. X quando a gente quer trabalhar nas laterais, no eixo horizontal, e y quando a gente quer trabalhar no eixo vertical para cima e para baixo. Como eu quero uma força para cima, eu vou aplicar uma força no eixo y. Se eu estou aplicando força para cima, é eixo y positivo. O atalho para isso é vector2.up. E percebe que ele mostra que vector2up é um atalho para vector2 0, 1. Então, ele traz 0 no x, 1 no y. Beleza. Só que só isso não vai bastar. Eu preciso modificar essa força, porque eu quero fazer um pulo mais forte do que simplesmente 1. Só que eu não sei o quanto de força é necessário, então eu vou colocar aqui o nome de força pulo. Escrito aqui tudo junto, sem cedilha, com um P maiúsculo. Vou colocar um ponto e vírgula aqui. Só que esse força pulo não existe ainda, então eu vou criar ele aqui em cima. Public, porque eu quero configurar essa força lá na Unity. Então eu vou definir ela aqui em cima. Float, porque eu quero que essa força esteja um valor decimal. E o nome da variável força pulo, ponto e vírgula. Com isso, a gente tem uma variável que vai ser definida lá na Unity. Eu vou salvar.
volto para Unity e assim que ela carregar, lá no meu script eu tenho força pulo que por enquanto está igual a 0. Eu vou colocar aqui um valor de 10 para testar e vou dar play. Apertando a setinha para cima, percebe que estou apertando, nada está acontecendo. Eu vou visualizar aqui ó, o meu dinossauro. Percebe que o position dele tem um valor, o Y tem outro. Eu vou zerar esses dois valores, beleza? Percebe que eles se mexem ali. E toda vez que eu apertar para cima, ó, percebe que o valor está mexendo. É porque essa força está muito fraca. Vamos aumentar ela. Vamos tentar colocar aqui 100. Aperto para cima. Opa, já deu um sinal de vida. E se eu colocar aqui 500? Aperto para cima. Já fica mais interessante, mas pulou muito. Então, 250. E tem um valor aí. Deixa eu testar 350 para ver como é que fica. Muito alto. De repente 300. 300 está numa distância interessante, mas percebe que ele está demorando muito para cair? Geralmente no jogo do Chrome não é assim, né? Geralmente ele cai mais rápido. Então o que a gente pode fazer é aqui no Rigid Body trabalhar com algumas propriedades. A gente tem essa propriedade de massa. Quanto mais pesado, mais difícil vai ficar de tirar do chão. E a gente tem o Gravity Scale, que o Gravity Scale é qualquer escala da gravidade. Então tem o valor da gravidade padrão que a gente está definindo. E aí o valor aqui está aplicando 1. Se eu quiser, eu posso aumentar a gravidade. Vamos dizer que eu quero aumentar por 5. E aí quando eu aperto para cima, percebe que ele cai muito mais rápido. Mas aí o pulo mudou. Então eu preciso adicionar um pouco mais de força. Deixa eu testar aqui 600. Pula mais alto, mas percebe que ele cai mais rápido também. Então, ajuste o valor do jeito que você achar interessante. Eu vou deixar aqui, acho que, deixa eu ver, 800 de força no pulo para testar. Com o Gravity Scale de 5, acho que funciona para começar. Só que agora tem um grande detalhe. Essas modificações que eu fiz durante o play. Isso significa que, se eu sair do play, eu vou perder tudo que eu fiz. Então, o Gravity Scale 5 e a força 800, eu vou perder. Quando eu saio do play, percebe que ele volta. A força voltou para 10, vou colocar 800. E o Gravity Scale voltou para 1, eu vou colocar 5. Então, fica muito atento quando você está fazendo essas modificações para que você não faça elas no play. Uma maneira legal para quem está começando de não confundir é selecionar esse botão aqui, ó, Maximize on Play. Que aí, quando você aperta o botão Play, a tela da Unity fica cheia. E aí você consegue visualizar o seu jogo no detalhe. E quando você sai do Play, ele volta para a tela normal. Eu vou salvar. E voltando aqui para o script, percebe que o Força Pulo ele não tem nada do lado dele. Tá lá, Public Float Força Pulo. A gente definiu 800 lá na Unity. Isso significa que a gente não precisa definir o valor aqui. O valor que está aqui, se a gente for definir, ele é só o valor inicial. Mas quem manda é o valor que está na Unity. Então, supondo que eu coloque aqui Força Pulo igual 700 e salve, se eu volto para a Unity, percebe que ele carrega o script, mas o valor que fica aqui é 800, porque é o valor que a gente definiu antes. A não ser que eu clique nesses 3 pontinhos aqui do jogador e selecione a opção Reset. Aí ele volta para os valores iniciais, que no caso é o Rigid Body sem nada e o Força Pulo em 700. Beleza? Então, fica atento também com essa definição de valores. Quando é público, manda quem está na Unity. Beleza? Com isso, a gente tem o nosso pulo, só que a gente tem um probleminha que eu posso pular mais de uma vez. Percebe que quando eu não estou no chão, eu pulo mais de uma vez. Por essa aula, a gente configurou o movimento do pulo. Já está de bom tamanho. No próximo vídeo, eu vou falar como é que a gente faz para limitar, para fazer apenas um pulo por vez. Pessoal, obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu espero de verdade que você tenha curtido o que você assistiu. Se você quer que eu fale sobre algum outro assunto que eu ainda não abordei, deixa nos comentários, manda mensagem pra mim, vamos trocar uma ideia e vocês vão ajudar bastante a definir o assunto dos próximos vídeos. Se você ainda não clicou em gostei, essa é a hora. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Não se esquece também de ativar o sininho. E aqui tem algumas sugestões de vídeos que eu acho interessante para vocês seguirem aí na jornada do conhecimento. Por esse vídeo eu fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima.